Assad, muito boa tarde. Nós temos um prazer muito grande em receber você. Bom, o tema da nossa entrevista de hoje, né, é quem cuida da vida financeira de quem cuida de nós. Né? Você, que é um médico há mais de 30 anos e conhece o dia a dia do consultório, pode nos dizer, vamos dizer assim, pode nos dar algumas dicas e alguns conselhos, né, sobre como é que vai ser, de agora em diante, a vida dos médicos durante e no pós-pandemia. Bom, boa tarde, Paulo. É um prazer estar aqui falando com você. E essa situação que os médicos estão passando, não só os médicos, como outros profissionais liberais que vivem de consultório, como psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, é realmente uma situação desafiadora e muito complicada, porque uma grande parte dos consultórios eles se encontram com a sua produtividade extremamente reduzida ou mesmo abolida. Isso impacta diretamente na vida desses profissionais. Por quê? Porque esses profissionais, eles apresentam, normalmente, eles têm um vínculo com alguma instituição, seja pública ou privada, e desenvolvem seu trabalho, entre aspas, liberal no consultório. Entre aspas, por quê? Porque a grande maioria dos médicos, vou falar especificamente para os médicos, eles hoje são dependentes de convênios. Convênios, sejam com empresas estatais, convênios com empresas de grupos de saúde, convênios com cooperativas médicas. E são esses convênios que determinam a remuneração, que, em média, é muito baixa, fazendo com que esses profissionais tenham que atender um número grande de pacientes. Ora, se os consultórios estão fechados e a pessoa não consegue atender, ela tem um baque financeiro muito grande. Primeiro, porque reduz as suas receitas. Segundo, porque as despesas daquela estrutura onde ela trabalha permanecem. O aluguel, quando é o caso, condomínio, luz, secretária, enfim, uma série de despesas que você tem que honrar ao final do mês. O que eu imagino que deva ser feito, é o que nós estamos pleiteando, por exemplo, junto à Unimed Rio, que é a cooperativa a qual eu estou filiado, com mais cerca de 5.200 colegas. O que nós estamos pedindo à Unimed Rio é que ela faça, a exemplo de várias outras singulares, várias Unimedes de outras cidades, um adiantamento da produção médica, considerando a média de produção de cada cooperado. Trocando em miúdos, se na média de 12 meses o cooperado auferiu, pela sua produção médica, R$ 10.000, a Unimed Rio, a exemplo de outras Unimedes, como eu repito aqui, ela faria uma antecipação, pagaria esses R$ 10.000 como produção nesses meses em que não houve produção, e esses valores seriam, após um período de carência, no fim da pandemia, um período de 3 a 6 meses de carência, descontados em 12 vezes sem juros. Por que isso? Porque, no caso das cooperativas, os cooperados eles funcionam como donos da cooperativa. E eles, especial da Unimed Rio, está havendo um grande sacrifício por parte dos cooperados. Há pelo menos 4, 5 anos, os cooperados vêm pagando uma dívida deixada pela gestão anterior e que tem sacrificado
prejudicado muito. Quer dizer, a receita, ou melhor, a consulta, não apenas não foi reajustada durante esse período, como ela foi reduzida na medida que os cooperados descontam uma parte da receita para contribuir com o abatimento da dívida da cooperativa. Então, a cooperativa, o espírito cooperativista, ele é uma via de mão dupla. Da mesma maneira que a cooperativa recebe a ajuda dos seus cooperados, dos seus sócios, está na hora, nesse momento, da cooperativa poder contribuir para que os cooperados possam sobreviver a esse momento. Eu penso... Realmente isso daí seria muito interessante do ponto de vista dos cooperados, né? Serem ajudados agora realmente a suportar, né, toda essa situação muito difícil. Você acredita que isso daí também possa ser seguido pelos outros planos de saúde que não são cooperativas? Olha, eu acho que seria uma atitude inteligente. Apesar da relação ser diferente, os outros planos são empresas e tem uma relação de prestador de serviço, é uma relação diferente, é inteligente na medida em que, se o plano está satisfeito com os seus profissionais que prestam atendimento aos seus usuários, porque quando o plano vende, um plano é vendido para alguém, esse alguém ele não está comprando um pedaço de papel. Esse alguém ele está comprando a expectativa de ser atendido no momento que precisar, por uma rede eficiente, por uma rede que tenha competência. Então, eu imagino que essas empresas, que nesse momento, a exemplo da cooperativa, têm suas despesas muito reduzidas, porque todas as despesas eletivas estão abolidas praticamente, não apenas consultas, mas exames, cirurgias eletivas, órteses e próteses, que têm um peso muito grande na despesa dessas empresas e da cooperativa, elas estão fazendo caixa. Na verdade, elas estão fazendo caixa. Então, eu acredito que, se eles anteciparem uma espécie de financiamento a custo zero à sua rede, essa rede vai conseguir sobreviver a essa situação extremamente difícil. Seria uma ajuda muito bem-vinda, no caso, né? Sem dúvida nenhuma. E eu acho que não só bem-vinda, como seria inteligente por parte das empresas. Entendi. Bom, com relação à telemedicina que o Conselho Federal liberou nesse momento de pandemia, qual a sua opinião? Olha, a telemedicina é um assunto extremamente polêmico. Extremamente polêmico. Então, o Conselho editou uma medida e depois revogou em função da reação da categoria. Não houve uma discussão ampla. Pessoalmente, a gente tem que entender que a telemedicina, no sentido de que coisas simples, mostrar um exame de um paciente que você já conhece, isso já é feito hoje. Isso já é feito. Meus pacientes têm o meu WhatsApp, meus pacientes têm meu e-mail, então muitos deles mandam suas dúvidas ou situações que estão vivendo e eu respondo, oriento. Isso você já está realizando, mas em pacientes que você conhece. Quando você pega um paciente de primeira vez, ou seja, você não conhece o paciente, eu não me sinto seguro para realizar esse tipo de atendimento à distância. Eu considero que é necessário um atendimento. Sem contar o fato de que várias especialidades é praticamente impossível você realizar a telemedicina de uma maneira eficaz. Entendi. E do ponto de vista da responsabilidade? Sem contar isso, quer dizer, o profissional que se dispõe a realizar esse atendimento, ele tá assumindo a responsabilidade pela orientação. Se não der certo,
se tiver algum tipo de dano, ele pode ser processado. É Então, realmente uma situação a complexa, né? pergunta é, vale a pena correr esse risco? É verdade, é verdade. É uma situação bem complexa. Bom, Bem complexo. seguindo adiante, né? É, numa visão futurista, né? Na sua previsão para o futuro, né? Como é que poderíamos construir um mundo melhor nesse tempo pós-Covid, né? E aproveitar para suas considerações finais também. Olha, Paulo, essa epidemia, ela trouxe muitas coisas negativas, né? Seja do ponto de vista não apenas médico, como econômico, para a população, né? Muitas vidas se perderam. Hoje já passamos de 125 mil casos no Brasil notificados. Na verdade, eu acho que o número é pelo menos 4, 5 vezes maior do que esse, de casos no Brasil. E com um número significativo, né, de mortos. Quase 9 mil mortes, se não me engano. É verdade. E nós estamos começando o pico a semana, ou seja, a perspectiva é muito ruim. É muito ruim porque as pessoas não entenderam ainda o desafio que essa pandemia traz. Quer dizer, não é só a doença em si que é grave. O problema é a quantidade de gente que precisa ser atendida numa rede que já era sucateada e que agora não tem condições de atender essa quantidade de pessoas. Então, muitas pessoas morrerão por falta de atendimento médico. Essa é o que as pessoas têm que entender. Mas, por outro lado, eu acho que essa pandemia trouxe uma reavaliação de valores. As pessoas estão começando a verificar que muito mais importante do que ter bens materiais é você cultivar determinados valores. O valor da solidariedade, por exemplo, onde você vê empresas, onde você vê associações, escolas de samba costureira costurando máscara para dar para as comunidades. Quer dizer, essa pandemia, que é um desafio para a sociedade, ela fez aflorar o que é melhor no brasileiro, especialmente do carioca, que é a solidariedade. Eu acho que o mundo pós-Covid, nós vamos ter uma relação interpessoal muito melhor do que temos hoje. Muito melhor do que... Porque não se iluda. Outras pandemias virão. E você só vai estar preparado para esse quadro se você combater as desigualdades sociais. Não importa que uma ou duas ou 10 ou um grupo de pessoas tenham bilhões e bilhões quando milhões não têm nada. Elas vão acabar sendo atingidas. Isso chega a É elas. verdade. Isso é verdade, isso é verdade. Então, A desigualdade social precisa ser superada. É verdade. Isso é uma questão fundamental. E mais do que nunca, é preciso que o Estado assuma as suas responsabilidades. Quer dizer, nós que defendemos um Estado mais enxuto, mais eficiente, nós queremos que esse Estado exerça em sua plenitude as suas funções, que estão inclusive prescritas na Constituição. Saúde é um direito de todos, educação pública de qualidade, segurança. São tarefas que cabe ao Estado desempenhar. Ninguém pode substituir o Estado. Então, eu acredito que esse desafio pelo qual nós estamos passando
está trazendo lições que eu espero que não sejam esquecidas, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, para que a gente possa enfrentar os futuros desafios que certamente chegarão de uma forma mais organizada e mais eficiente, e para que a gente possa ter um mundo melhor para os nossos filhos e netos. Assad, muito obrigado por estar conosco. Em nome da nossa equipe, eu agradeço. E você que está nos assistindo, por favor, se inscreva no canal e dê um like. Isso nos ajuda muito. Até o próximo!